Boa noite. Estamos iniciando mais um programa evangelístico, né? Todos os domingos estamos tendo aí o estudo do livro Daniel, verso por verso, né? Vamos iniciar então o nosso culto cantando o hino de número 481 no nosso cenário, Nos Passos de Jesus. Sigo a perigosa estrada deste meu viver, onde cada passo em falso pode ser meu fim, mas eu sigo em frente, pondo sempre os meus pés sobre as pegadas que Jesus deixou pra mim. Eu vou para onde este trilho me levar. Quero no final dele encontrar o meu Jesus. E se alguém vier atrás de mim, por onde vou, vai ver que Cristo e eu deixamos uma pegada só. Que belo hino que acabamos, né, de cantar e louvar o nome do nosso Deus, estarmos, né, nas pegadas de Jesus. Oremos. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar presente conosco nesse momento especial do programa evangelístico. Que a tua bênção seja estendida a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos aí, né, as dicas de saúde. E são, amados, dicas importantes, né, para o nosso bem-estar, para termos uma saúde saudável. Vamos novamente, né, ouvir a nutricionista Eulina com mais uma receita aí maravilhosa. Vamos assistir. Olá, queridos! Hoje nós vamos fazer uma receita fantástica, simples, barata e muito nutritiva. Você já experimentou semente de melão ou leite do semente de melão? Você sabia que a semente de melão é mais rica que o próprio melão? Por quê? Porque o fruto vem da semente. E a semente do melão, queridos, ela é rica em vários nutrientes. Quais nutrientes nutres? A vitamina A, a vitamina D, a E, K, vitamina B6. E alguns estudos relatam que existe a presença de um pouco de vitamina B12. Temos também aminoácidos e minerais. Quais os principais minerais nutrem? Nós temos o magnésio e temos o cálcio. Por isso, é um leite muito saudável para você estar fazendo. Nós vamos fazer essa receita agora, que é muito prática. Mas antes, eu gostaria de te convidar, se você ainda não se inscreveu no meu canal, não perca tempo. Faça a sua inscrição, compartilhe, é muito importante nós levarmos este conteúdo para mais pessoas, para que nós possamos ajudar mais pessoas ainda a ter um estilo de vida mais saudável. Vem comigo para a receita. Os ingredientes, nós vamos precisar da semente de um melão. Você vai tirar com a polpa mesmo. Vai ficar mais docinho este leite. Nós vamos utilizar também meio litro com água e já vamos colocar no liquidificador. Então, você vai colocar a semente do melão no liquidificador, acrescentar a água que é meio litro.
nosso leite de semente de melão. Olha que cor linda que fica cremoso. Eu deixei batendo no liquidificador por 2 minutos, conforme eu já falei. Nutri, quanto tempo que pode ficar na geladeira esse leite? Você pode deixar na geladeira por até 3 dias, mas não vai ficar, porque você vai tomar antes, porque é muito saboroso. Você pode estar batendo com uma fruta também, que fica bem bacana, bem gostoso, banana, morango. Fica muito saboroso você bater com frutas. E eu tenho certeza que depois que você experimentar o leite de sementes de melão, você não vai mais jogar fora as sementes, porque é saboroso e também é muito nutritivo. Para você receber minhas notificações, aperta o sininho. Queridos, fiquem com Deus, um forte abraço. Perceberam? Hã? Quanta coisa boa a gente pode fazer com aquilo que muitas vezes a gente acaba jogando fora, né? Então é importante essas dicas aí de saúde, fazem bem a nossa saúde, né? E eu tenho certeza que você anotou aí. Muito bem, vamos orar então para darmos início a mais um estudo das profecias de Daniel. Bom Deus, bom Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor deixou claro nas tuas páginas das Sagradas Escrituras profecias que nos indicam o tempo em que estamos vivendo. Por favor, esteja conosco ao estudarmos agora parte do capítulo 3 do livro de Daniel, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos então para o capítulo 3, né? A partir do verso 1. Peço agora a gentileza de você pegar a sua Bíblia, estou tomando também a minha Bíblia aqui, Daniel, capítulo 3, já estou com ela aqui aberta, e vamos estudar então a palavra de Deus. É interessante, amados irmãos, que os primeiros capítulos de Daniel, eles se referem, né, a uma parte histórica, né, do que aconteceu ali junto à corte babilônica, depois com os medos e persas, né? Então é bem interessante. Então tome aí a sua Bíblia, capítulo 3, a partir do verso 3. Aliás, capítulo 3, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, como um côvado mais ou menos tinha aí em torno de 49 centímetros, né? Vamos arredondar então para 50 centímetros. Então, esta imagem de ouro, ela possuía nada mais, nada menos do que 30 metros de altura. Imaginem, amados irmãos, a quantidade, né, desse metal que foi usado aí para se fazer esta imagem. Era uma imagem realmente que chamava a atenção de longe, né? E nos diz que Nabucodonosor mandou levantar aí num campo, né, no campo de Dura, e então dava-se para ver essa imagem de muito longe, né? Quilômetros você conseguia enxergar essa imagem. Verso 2: Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A imagem tinha uma ostentação maravilhosa, né? E ele não fez por menos, ele mandou convidar todos, sem nenhuma exceção, todos os que de uma forma ou de outra trabalhavam ali para o governo de Nabucodonosor. Ele pediu para que estivessem ali presentes para a consagração desta estátua. Então o evento, queridos, era grandioso. O evento era algo apoteótico. E as pessoas, com certeza, né, ao receberem esse convite, movidos também pela curiosidade, né, vamos ver como é que é essa estátua, que coisa gigantesca, que coisa fenomenal, né? Então todos, né, todos sem exceção se dirigiram
aquele lugar. Verso 3. Então se juntaram, aliás, verso 4 agora, né? No verso 3 mesmo. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração dessa imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Creio eu que quando esses, né, chegaram ali e viram a majestade, né, a altura e o material que foi usado para se fazer, para se construir essa imagem, eles ficaram ali estupefatos, né? A Bíblia diz que eles estavam ali em pé, olhando, analisando os detalhes daquela obra magnífica. Todos estavam ali maravilhados com tudo aquilo ali que estavam vendo. Verso 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Verso 5. No momento, né? Olha que interessante agora o que o arauto iria dizer para esse povo, né? No momento em que ouvirdes, né, o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Amados irmãos, o arauto ali, ele, em alto e bom som, ele disse: olha, logo após vocês ouvirem aí o som da orquestra, da banda, da fanfarra, e a Bíblia cita aqui o nome de alguns instrumentos, quando terminar esse som, todo mundo que está aqui presente deve se ajoelhar, se prostrar diante da imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Mas ia mais. Aí no verso 6, qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então agora vinha uma ameaça que trazia para eles ali, né, terror. Logo próximo ali havia uma grande fornalha. E nessa fornalha, né, quem não se prostrasse, iria acontecer com eles. Eles iriam, né, ser lançados dentro da fornalha ardente. Não havia conversa. Era ordem de Nabucodonosor. Todos aqueles que, porventura, não estiverem ali com os seus joelhos dobrados, né, diante da fornalha, esses serão lançados na fornalha ardente. Verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens e todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E é interessante, amados irmãos, né, no verso 8, ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Verso 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita e foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Não é isso? Não foi esse o decreto? Não foi isso que o arauto que o Senhor enviou pediu para que se fizessem?
E Nabucodonosor, naturalmente, respondeu: sim, claro, é isso. Sem dúvida alguma, vocês estão certos. Pois é. Há uns homens judeus que te constituem sobre os negócios da província de Babilônia que não fizeram isso. Agora eu pergunto, amados irmãos, por que é que eles não fizeram isso? Notem. Vamos a Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Aí no início da Bíblia, nós vamos encontrar aí exarados os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. A partir do verso 4, amados irmãos, nós vamos encontrar o segundo mandamento da lei de Deus. E é bem claro o que está escrito aqui, o segundo mandamento da lei de Deus. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura. O que tinha lá no campo de Dura? Uma imagem de escultura. Mas olha mais. Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5. Não as adorarás. Qual que era o propósito de Nabucodonosor para com todos que estavam ali? Para que se ajoelhassem e adorassem aquela imagem. Então não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aqui o mandamento é claro em dizer que quando nós adoramos a uma imagem, nós cometemos iniquidade, e iniquidade é pecado. E todos que fazem isso estão em pecado. E o verso 6 diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, amados, é muito claro o texto bíblico aqui, né, de que eles, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não se prostraram diante da imagem, porque eles sabiam que isso ia contra o segundo mandamento da lei de Deus. E, amados, nesse ponto, eu preciso, infelizmente, de dizer que existem, algumas denominações que se dizem cristãs que adoram imagens de escultura. Você vai às igrejas deles e você vai encontrar ali várias imagens. E o pior, essas imagens são motivos de adoração por parte de seus membros. E essa igreja, amados irmãos, para poder ludibriar aos membros, eles inventaram um catecismo e tiraram do catecismo o segundo mandamento. Tiraram. Tinha que tirar, não tinha como ser diferente. Se eles promovem adoração a imagens, carreatas com essas imagens, peregrinações para beijar os pés, as mãos dessas imagens. Então não podia aparecer no mandamento? Claro que não. Mas, amados irmãos, isso foi tirado do catecismo, não dos mandamentos, do decálogo, dos 10 mandamentos. Eles permanecem até hoje. Então, queridos, nós respeitamos a todas as denominações cristãs, nós respeitamos a todas as religiões que existem no mundo, mas nós precisamos categoricamente mostrar através da palavra de Deus o que é certo e o que é errado, o que é mandamento e o que não é mandamento. E aqui, amados irmãos, está um exemplo clássico de homens que guardavam os mandamentos conforme Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Eles guardavam séculos depois. E de forma alguma eles iriam se prostrar e ir contra o mandamento que o Senhor Deus, a quem eles amavam, confiavam, tinham devoção. Jamais eles iriam dobrar os seus joelhos diante dessas imagens. Então, de repente, você que está me assistindo esta noite, e você tem alguma imagem aí em sua casa,
Quem sabe você venera essa imagem, por favor. Não sou eu que estou dizendo, mas é a própria Bíblia. Isso é iniquidade, isso é pecado. Quem sabe as bênçãos estão sendo afastadas do teu lar, da tua casa, porque você está fazendo algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Talvez você não soubesse disso, mas hoje você já não é mais ignorante quanto essa é verdade. O segundo mandamento da lei de Deus diz que nós não devemos esculpir imagens de escultura, não devemos adorá-las e nem lhes prestar culto. Isso é de suma importância, queridos. E então nos diz aí, né, como nós lemos, que alguns lá, dedo duros, né, foram contar ao rei que alguns judeus não se prostraram diante da imagem. Correndo eles foram lá, disseram, olha, tem uns judeus aí, né? E inclusive relataram até os seus nomes, né? Olha, é o Sadraque, o Mesaque, o Abdenego, os jovens judeus, né? O que o senhor vai fazer? O seu edito é bem claro, né? Não há como dizer ou fazer diferente, né? E a Bíblia então nos diz aí, né? No verso 14, né? Que ele então se enfureceu, né? O rei se enfureceu e chamou, né, à sua presença aqueles 3 jovens, né? O que eles estão pensando que estão fazendo? Então, no verso 13, né? Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. Verso 14, falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, olha a ameaça, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então o rei agora foi categórico, né? Ele disse, olha, talvez vocês não entenderam o recado do arauto. É para que quando a bandinha, né, a fanfarra, ou orquestra, ou coisa parecida aí, encerrasse a sua participação, todo mundo deveria se ajoelhar, se prostrar diante da estátua que eu fiz. E se não fizerem isso, quem não fizer isso vai ser lançado na fornalha ardente. Então, vejam o que vocês estão fazendo. Em outras palavras, né, Nabucodonosor estava dando a eles uma nova oportunidade, né? Queridos, eu fico assim imaginando, né, aqueles jovens agora tendo a oportunidade, né, de se safarem da fornalha ardente. Eles iam morrer. E sabe, queridos irmãos, o que vem agora nos mostra uma fé, uma confiança, uma convicção sem precedentes. Nos diz no verso 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E eu quero parar por aqui. Semana que vem, nós vamos ver o desfecho dessa história. Amados, eu fico aqui imaginando a convicção desses moços. Eles sabiam o destino que lhes estava proposto
E haviam dois caminhos. O primeiro caminho era desistir dessa ideia, adorar lá a imagem, afinal de contas seria só um momentinho ali e ponto final. E a segunda seria então encarar o rei Nabucodonosor e a sua fúria e ir para a fornalha. O que você, o que eu, né, o que nós faríamos diante dessa situação? Notem, amados irmãos, que existem situações muito parecidas conosco hoje. São propostas de emprego que vão muitas vezes conflitar com a nossa guarda e observância dos mandamentos de Deus. São outros problemas que nos cercam, que muitas vezes nós temos o desejo de abandonar a Deus por algo, transitório, mas quem sabe tão espetacular que nos chame a atenção. Quantas e quantas vezes, amados irmãos, poderíamos estar fazendo a obra de Deus, mas quem sabe as coisas desse mundo têm nos chamado muito a atenção. Semana que vem, queridos, vamos ver o desfecho dessa história. O que Sadraque, Mesaque e Abdenego propuseram em seu coração. E eu tenho a certeza que essa experiência vai influenciar a tua e a minha vida de hoje em diante. Tenho a certeza de que a fé desses moços vai impactar o coração de cada um de nós. Portanto, que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar com você aí nesse instante. Que o Espírito do Senhor, que trabalhou no coração de Sadraque, Mesaque e Abdenego, esteja aí trabalhando no teu coração. Amém? Oremos ao Senhor nesse instante. Bom Deus, bom Pai, o Senhor teve em todas as épocas pessoas que foram-lhe fiéis de todo o seu coração. Hoje estamos vivendo, ó Deus, o final da história terrestre. E nós queremos também, pela Tua graça, sermos realmente pessoas que dignifiquem o Teu nome. Queremos ser pessoas que realmente sejam fiéis a toda a prova. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós e que possamos, ó Deus, honrar o Teu santo nome em todos os momentos. Ó Deus, se há pessoas aí que nos assistiram essa noite lutando aí com suas imagens, por favor, trabalhe no coração dessas pessoas para que elas entendam a verdade da palavra de Deus e possam então serem verdadeiramente libertas. Dá-nos uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Muito bem, queridos, semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos aí juntos, para o desfecho final, dessa história maravilhosa de Daniel, capítulo 3. Mas eu gostaria aí que você, se inscrevesse, e curtisse as nossas programações aí no YouTube, vá aí nesse endereço e então você vai poder, fazer com que esse programa seja compartilhado, e muitas pessoas venham então a ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Em meio a essa pandemia, nós temos agora a oportunidade de trabalharmos aí, com a mídia, e eu tenho certeza, queridos irmãos, que isso é de suma importância. Então, faça, com que esse programa possa ser compartilhado e muitas pessoas venham conhecer a palavra de Deus, que é realmente o mais importante, nesse momento em que estamos vivendo. Deus com certeza vai usar a você nesse instante. Muito bem, que Deus realmente possa estar com você nesta nova semana, que a graça do Senhor esteja operando milagres na tua vida e, se Deus nos permitir, semana que vem queremos estar juntos, para mais um programa evangelístico.
Uma boa noite para você e fique com Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus.